sejam todos bem-vindos a mais um CFO Esclarece, podcast do Conselho Federal de Odontologia dentro do CIOSP aqui. E hoje recebo duas feras da odontologia, Dr. Iglesias, Dr. Ricardo, que vem lá do CRO de Minas Gerais. E o tema é um tema que há 3 anos vem mexido com o Congresso Nacional, vem mexido com o Senado e também com toda a classe odontológica. É a tão sonhada nossa luta pelo piso salarial, pela valorização financeira da nossa profissão. E vou deixar esse papo aqui aberto para vocês, que são pessoas que estão envolvidas nesse movimento, que são pioneiros junto com o Conselho de Minas Gerais também nessa luta e que vem cada vez crescendo e tendo adesão lá em Brasília dos nossos colegas. Eu sou Iglesias, sou procuradora-geral do CRO-MG, atuo no CRO desde 2020, da Procuradoria Jurídica, e desde 2020 nós temos trabalhado com todas as ações voltadas ao cumprimento do piso salarial. Doutor Ricardo, se apresente aí, muitos colegas conhecem seu rosto lá em Brasília, nas fotos, na luta. Né? Como é? A gente é meio aparecidinho, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês, é uma grande satisfação para nós lá do CRO de Minas. E enquanto dentista, é muito bacana a gente estar vendo a proporção que o movimento está tomando. Você vê que está hoje num podcast, a gente participou das principais arenas aí, teve na arena do CFO, estamos com o stand aí, participamos da arena aqui do CRO, do CROSP. Então você vê que o movimento está tendo relevância e a nossa luta é de longa data. Eu sou gerente de relações institucionais do CRO de Minas, fui convidado pelo Rafael ano passado para integrar a equipe juntamente com a nossa expert aqui. Então a gente trabalha bem alinhado com a Proju, dando sequência a esse trabalho aí para a gente conseguir a tão sonhada valorização da categoria, né? Fale um pouquinho de como começou essa movimentação, as queixas que vocês tinham, os relatos de colegas, como foi que vocês começaram, né, a movimentar, a se unir em prol dessa causa? Essa defasagem ela é histórica, né, Vitor? Essa defasagem, você tem uma lei de 1961 que não é cumprida pela maioria dos municípios até hoje. A partir disso, os movimentos assim nunca se atentaram também para essa lei e foi deixando chegar no ponto que chegou. Há poucos anos começou a ter uma movimentação pequena, o CRO de Minas, o doutor Iglesias vai conseguir falar melhor, foi o pioneiro lá de ter a primeira ação movida contra o município, e a partir daí foi somando também o movimento dentista do SUS. E hoje o movimento cresceu de uma forma que a visibilidade nacional tomou uma proporção muito grande, né, doutor? Isso. No CRO, doutor Vitor, nós temos canais oficiais para recebimento de demandas envolvendo descumprimento de piso salarial. Nós temos tanto o Valoriza Odonto quanto o piso salarial e nós recebemos diariamente demandas de profissionais da odontologia que reivindicam a atuação do CRO, tanto em relação ao descumprimento de piso salarial em editais de concurso público, também em relação a outras questões, como insalubridade, condições precárias de trabalho. Então, essas demandas são recebidas nos nossos canais oficiais, a Proju dá o tratamento inicial, encaminha para a diretoria delibera e nós executamos as medidas judiciais. Cabe a gente falar também, Vitor, da importância de ter sincronia, que a gente vê que a maioria dos conselhos não tem esse alinhamento ali. Você tem que ter um canal de acesso às denúncias que a gente recebe, tudo é compartilhado em grupo, e a partir daí, nem tudo vira demanda judicial. A gente tem muitos casos lá que, através da Proju, da nossa procuradoria, de comunicar com o município, de esclarecer, existem prefeitos que são abertos a estar ouvindo opinião. A partir do momento que eles tomam conhecimento que existe uma lei para isso, eles acabam aderindo e adequando o que precisa. Nós tivemos recentemente lá no município de Nimutaba, né? Isso. Que era um salário de 3 mil e pouco. Depois que a Projur entrou em contato, esclareceu para ele, passou a lei, ele acatou, retificou o edital, passando para 9 mil o salário. Eu acho esse diálogo interessantíssimo, principalmente da parte do Conselho com os gestores municipais, porque a gente vê a atuação do Conselho nos editais de concurso público. Uhum. Mas aí o município tira do edital de concurso público e volta a fazer a prática de contratar pagando o mesmo salário que ele pagava. E está ocorrendo essa atuação nesses municípios que só estão apenas no contrato e não estão em editais de concurso público. Essa tática de burlar, né, de retirar o cargo de cirurgião dentista do edital
e depois formular a contratação temporária tem sido bastante combatida por nós, porque isso também viola as regras de gestão, porque é preciso se ter um quantitativo mínimo de profissionais efetivos, porque a atuação de forma precária, como são as contratações temporárias, ela só pode ser em caráter complementar ou suplementar, e não de maneira principal, ou com os tão chamados e conhecidos editais de credenciamento, onde os municípios têm feito o credenciamento de pessoas jurídicas para prestarem os serviços na atenção primária. Vamos explicar para os colegas essa lei de 61, né? Como ela funciona, o que é que tinha na lei, para que eles comecem a ter um entendimento, né, base de lá do passado, para a gente chegar até os dias atuais. Essa lei, ela prevê e disciplina o piso salarial para os médicos. Só que ela tem um artigo dispositivo que fala que ela se aplica também aos cirurgiões dentistas. A divergência é se ela se aplica ou não aos cirurgiões dentistas que atuam no serviço público. Então, a discussão jurídica não é em relação ao piso. O piso ele está estabelecido, ele está previsto nessa lei, ela é aplicável, ela está vigente. O STF já entendeu que é uma lei constitucional. Inclusive, em 2022, se definiu qual seria o valor do salário mínimo, que seria a base para os 3 salários mínimos, que é o salário mínimo de 2022. Então, você pega o piso com base no salário mínimo de 2022 e as atualizações, elas vão seguir as atualizações anuais da revisão dos vencimentos dos servidores públicos, que precisa acontecer anualmente. Então, o primeiro passo é esse: essa lei é vigente e ela é aplicável. O que se discute hoje, que está pendente de julgamento no STF, é se ela se aplica aos municípios. Nós defendemos, com base na Constituição, que a competência para legislar sobre matéria de exercício profissional é da União. Então, tendo em vista que a União disciplinou isso e é competência privativa dela, os municípios também devem acatar essa lei federal e aplicá-la em seus municípios, em que pese a alegada autonomia, e alegada não, a autonomia dos municípios. Mas em virtude dessa questão de competência para legislar sobre a matéria, é que nós defendemos que o piso previsto nessa lei federal também se aplica para os municípios. A questão é tão relevante sobre o ponto de vista constitucional, doutor Vitor, que está afetada para julgamento em regime de repercussão geral no STF. Então, nós estamos aguardando ansiosamente esse julgamento. Estava com a relatoria do ministro Barroso, mas o ministro Barroso aposentou-se e agora nós reivindicamos... Passou para o Fachin, né? Nós reivindicamos, aí o Fachin agora foi para o STF, para a Previdência. Um pedido ao Fachin, foi um ofício conjunto, né, que nós encaminhamos para acelerar a pauta desse processo para fins de análise do mérito, para se uniformizar e fixar o entendimento se aplica ou não, porque alguns municípios já têm ciência dessa controvérsia e aí apontam em algumas respostas que vai aguardar a deliberação do STF. Mas alguns municípios, considerando a relevância do assunto, notadamente a importância de se valorizar o cirurgião dentista, para se ter um profissional com capacidade técnica e qualificação prestando serviço à população. Não tem como você reter um profissional qualificado, um profissional com experiência, pagando valores irrisórios. Então, a lógica ela é perversa. Se você paga pouco para um profissional, você não vai conseguir que esse profissional entregue um serviço de qualidade. E quem é que fica prejudicado no final dessa história? A população. Aí nós não temos uma entrega adequada de um serviço de atenção à saúde bucal. Por isso,
é que o CRO-MG consegue derrubar, reverter todas as sentenças que falam que o CRO não é parte legítima. O que não é ser parte legítima? Não, o CRO não pode ajuizar essas ações para se tratar de piso. O tribunal entende, sim, o CRO pode ajuizar essas ações porque são ações que estão dentro do escopo previsto na Lei 43.6464, que prevê que os CROs eles devem promover o perfeito desempenho ético e moral da profissão e também zelar pela valorização da odontologia. Não existe uma odontologia valorizada se o profissional que trabalha não é valorizado. Então, essa é a principal demanda e a nossa principal reivindicação, é que o serviço público remunere adequadamente os profissionais da odontologia para que a população receba um serviço de qualidade, um serviço que revele a importância dessa parte da saúde da pessoa para aqueles menos favorecidos. O que a gente vê muito na ponta, gestores municipais, muitas vezes, negociam cargas horárias, né, para que, se em tese, compense esse valor que paga e volta a fala que você disse aí há pouco. Quem perde com isso é a população. Então, se a gente tem 40 horas, às vezes o gestor municipal ele negocia menos horas para justificar esse salário baixo, só que a população acaba perdendo com isso. Então, a gente observa muito isso. E, além disso, o cirurgião dentista não tem como se atualizar, como se especializar, como ganhar mais conhecimento, devido ao baixo valor salarial que se recebe. Então, perde-se a profissão, perde-se a população que está na ponta. Deixa eu aproveitar a oportunidade, porque eu não posso deixar de falar sobre isso, né, doutor Ricardo, porque é uma outra luta muito importante nossa, que está associada com a valorização da odontologia, que é o pagamento do adicional de insalubridade. No final do ano de 2025, nós desenvolvemos, juntamente com o Simprodonto, uma nota técnica defendendo e explicando sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade e o grau de insalubridade do profissional da odontologia. Doutor Vitor, o senhor é cirurgião dentista, doutor Ricardo é cirurgião dentista. O cirurgião dentista e os profissionais auxiliares, dentre os profissionais que atuam na atenção básica, ali na primeira linha, quando a população chega para atendimento, vocês são os mais expostos aos agentes insalubres, notadamente os agentes biológicos. Por quê? O cirurgião dentista ele atua diretamente na boca do paciente. Não tem como, por exemplo, o enfermeiro, ele pode ter um contato, ele pode ter um contato com o paciente, mas o cirurgião dentista, ele atua num ambiente que gera muitas partículas contagiosas e, em regra, em todos os municípios não há a triagem prévia. Ou seja, não existe aquela seleção para falar assim, esse paciente é portador de doença infecto-contagiosa, esse aqui não é. Não existe essa triagem prévia. Então, a pessoa chega para o atendimento, o cirurgião dentista vai atendê-la, a pessoa pode estar ou não, pode omitir essa informação sobre ser portador de uma doença infecto-contagiosa. E é por isso que nós defendemos, e muitos peritos entendem, que o trabalho do cirurgião dentista e dos profissionais auxiliares é na exposição à insalubridade no grau máximo, porque ele trabalha diretamente com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas, fazendo uma interpretação ampliativa do que está previsto na NR15, no anexo 13, que fala que aqueles profissionais que trabalham com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas em isolamento têm direito ao adicional no grau máximo. Só que essa norma ela é bem antiga.
É naquela época que se classificavam doenças infecto-contagiosas e isolavam as pessoas para elas serem tratadas. Só que o cenário epidemiológico mudou muito ao longo do tempo. Hoje, você pode estar com uma doença infecto-contagiosa, pode estar com uma hepatite ou uma AIDS e está tocando a vida normalmente, com Covid, e chegar para um atendimento odontológico, que um cirurgião dentista, eu vou deixar para o doutor Ricardo explicar as canetas e as liberações de partículas, aerossóis, né? Que você trabalha com material pérfuro cortante dentro da boca do paciente. Então, o risco de exposição dos profissionais da odontologia é muito mais elevado. Nós estamos, inclusive, com uma pauta no Ministério do Trabalho para se fazer uma atualização do anexo da NR15 para retirar a possibilidade de interpretações divergentes entre peritos. Porque o adicional de insalubridade hoje, para ele ser definido, é necessário se fazer um laudo das condições ambientais de trabalho. E ao se fazer esse laudo, que é assinado por um profissional da medicina e segurança do trabalho, alguns peritos entendem que o adicional de insalubridade do profissional da odontologia é no grau médio e outros entendem que é no grau máximo. Então, para evitar essa divergência de entendimentos, é que nós estamos tentando fazer a alteração na NR15 para pacificar que é a insalubridade no grau máximo. Mas nós já temos algumas decisões judiciais favoráveis. Todas as vezes que os peritos fazem o enquadramento da insalubridade no grau máximo, 40%, o adicional é fixado no grau máximo, 40%. Maravilha. Então, observamos esse avanço, né, da odontologia, dos conselhos, em particular o de Minas, né, que vem pioneiro, abraçando essa causa. Doutor Ricardo, muitos colegas têm um desejo de estar acompanhando essa luta lá em Brasília, mas por questões adversas, às vezes não podem se deslocar e estar vivenciando esse movimento. Conta pra gente o que está tramitando em Brasília, como é que está ocorrendo, como é que está esse cenário. Queria voltar só um pouquinho na questão da lei de 61. Nós tínhamos lá, e hoje a luta está para se atualizar essa lei, né? Mas em 61 a lei falava que era apenas para o setor privado. Então esse é o grande questionamento que a doutora falou, que está no STF. Essa questão é porque na época não tinha serviço público de saúde lá, não tinha SUS. Isso se criou em 88 e a partir daí você começou a ter profissionais da área pública. Então há esse questionamento, as prefeituras se desbruçam em cima disso até hoje, por isso essa questão de estar correndo no STF. Em relação a isso, para tentar atualizar, o projeto de lei que está no Senado, ele já prevê isso. Só que depois de ter caminhado algumas comissões, foi se observado lá que a maneira mais fácil e a possível de mudar uma lei ordinária é através de uma emenda constitucional. Então hoje a gente está abordando de uma forma que o senador Nelson Trade, a senadora Daniela Ribeiro, lá da Paraíba, eles fizeram um projeto para uma PEC e estamos aí num movimento que todo mundo tem que aderir, todos os profissionais têm que estar cobrando seus senadores, porque a gente precisa de 27 assinaturas para isso virar uma PEC, para ela tramitar no Senado e tramitar na Câmara, porque tem que passar nas duas casas. Então é a forma mais fácil, que eu acho que já atenderia muito o que a gente precisa, o que a maioria dos colegas almejam, era no momento essa PEC. Eu acho até mais palpável, porque a partir do momento que reconhecer que é extensivo ao serviço público, nossos trabalhos devem diminuir muito, porque depois nós vamos brigar para aumentar esse salário. Mas nós temos realidades hoje de colegas ganhando R$ 1.800, R$ 2.000 para trabalhar 40 horas. Se for obedecer a lei de 61 em cima do piso que foi fixado em 2022, ele deve ir já com os ajustes, vai por volta de 8 mil e pouco. Então a pessoa sair lá de 2, 3 mil reais e ir para 8 já é um grande avanço. Então a gente tem que lutar para isso. O movimento dentista do SUS, igual você falou, a dificuldade dos colegas estarem indo, as primeiras caravanas que a gente teve, porque é necessária essa movimentação em Brasília. Sem movimentação lá, as coisas não caminham. A gente está tendo prova disso em relação aos agentes comunitários de saúde. Em 90 dias aprovaram a aposentadoria especial para eles, mas
semanalmente eles estão com caravana lá. Você já esteve lá com a gente, você chegar, você vê um mar de gente camisa laranja lá, que é o pessoal dos agentes de saúde. Então, em um mês, eles conseguiram uma comissão especial para avaliar, entraram com o projeto de aposentadoria especial deles, e em 60 dias estava aprovado. Então, essa manifestação, essa cobrança lá no local lá, e uma coisa que a gente tem que ter muito em vista agora, é que esse ano é um ano eleitoral. Esses deputados, senadores, eles dependem da gente, dependem de todos nós para estarem votando. Então, é o momento de estar cobrando e intensificando isso. A dificuldade para estar indo a Brasília, que a gente tem colegas que vêm de todos os estados, tem gente do Maranhão, tem gente do Ceará, que são muito atuantes, sempre estão lá de Alagoas, e a gente sempre vai com recurso próprio, a gente ia com recurso próprio até então. Porque a gente, nas redes sociais, a gente tinha movimentos lá da vaquinha, né, que arrecadava, pagava hospedagem, a pessoa pagava suas passagens, mas são caras. Você pegar uma passagem aérea lá, para você ir lá de Salvador para Brasília, não é barato. Para a gente, o nosso irmão, um amigo nosso, vem lá do Ceará, ele anda lá 500 quilômetros da cidade dele até Fortaleza para pegar e ir para Brasília, então é oneroso. Então, Minas, a gente foi lá um dos primeiros estados que a gente criou uma comissão de valorização. Inclusive, a gente tem cobrado muito os estados agora, inclusive nós tivemos eleição ano passado, alguns estados mudaram e alguns continuaram, mas é necessária a criação dessa comissão. Para quê? Para que o conselho possa ajudar os colegas saindo. Porque conselho mandar só coleguinha lá que é bonitinho para tirar foto, isso não serve para a gente precisa de gente que vá, vista a camisa, esteja lá, e nada melhor do que estar mandando colegas que são do movimento, que conhecem, que sabem falar do projeto. Então, o próximo passo seria os colegas, os estados que não criaram suas comissões, estarem criando as suas comissões para a gente ter representante. Eu dou exemplo para eles, se cada estado tiver 5 representantes, por exemplo, se mandar um por mês, a gente vai ter 27 colegas lá. Se você mandar um a cada 15 dias, você vai ter 27 a cada 15 dias lá. E isso faz as coisas caminhar em Brasília. Se você não estiver lá cobrando, se você não estiver pedindo lá para olhar seu projeto, ele está por baixo. O agente chega lá, pede do projeto dele, o dele está em cima. Aí a hora que ele está descendo, chega a semana que vem e está lá de novo cobrando. Só dessa forma. A gente esteve lá com o deputado Raimundo Costa, lá, né, grande parceiro. Então a gente sabe que precisa disso. Então os colegas têm que começar a olhar que essa movimentação deles é fundamental, né? Você tem que estar lá cobrando. Sem a cobrança dos colegas é muito difícil as coisas caminharem. Então, se os estados aí, cada conselho regional criar a sua comissão, as coisas vão caminhar. Minas, a gente enche a boca para falar do CRO de Minas, porque foi o pioneiro que fez essas ações judiciais, tem se destacado no cenário, foi um dos primeiros a criar a sua comissão e desde o início nos apoia. Tanto que na primeira audiência pública que a gente conseguiu lá, apenas o Dr. Rafael, como presidente do Conselho Regional, esteve lá. Os demais todos foram convidados, eu tenho autoridade para falar disso, que eu ajudei a organizar a audiência pública. O deputado amigo nosso de Minas, pedimos para ele, marcou, convocamos todos os colegas, falar que não tinha como estar lá, não é verdade, porque todos estavam lá, e a audiência era na quinta de manhã, nós tivemos lá até, eles tinham um compromisso lá até na quarta-feira à noite, que eles estavam em curso, e não compareceram. Né? Hoje o movimento tomou uma proporção que todo mundo está vestindo a camisa, e é o que a gente quer. A gente não quer andar desgarrado disso não, porque a gente sabe que tem que ter força. Não adianta a gente correr para um lado e conselho correr para outro, federação correr para outro. Nosso projeto é em conjunto com o médico. Hoje nós temos lá as federações médicas, a FMB, o nosso presidente da FMB é lá de Belo Horizonte, doutor Fernando, muito atuante, um cara que veste a camisa. Tem a FENAM também, que tem um pessoal da Bahia lá, a doutora Rita, que é vice-presidente, sempre está nos movimentos. Como o projeto é médico e dentista, então anda em conjunto. E a gente precisa que os colegas também vão aderindo cada vez mais para fortalecer o movimento, sabe? Maravilha, bacana saber, né, que estamos avançando. Cada movimento, cada caravana que eu fui, só foi aumentando a adesão no número de colegas. Hoje a gente conta também com um fator importante que é rede social, né? Sim. Cada vez mais a gente tem chegado com esse conceito nos colegas, nos deputados, nos senadores, e acredito que esse ano, por ser um ano político, como você falou, a gente tem uma chance, né, de avançarmos. Vários deputados estão abraçando essa causa e, como você falou, eles também dependem da gente. Há uma cobrança tanto do cirurgião dentista e também tanto que a população, né, existe tanto investimento, eu vejo tanto investimento do Ministério da Saúde, quando a gente fala da odontologia, na parte um pouco estrutural, né?
hoje a gente tem as OMs, hoje a gente tem um programa de prótese LRPD que de fato funciona, mas precisa do investimento ao dentista da ponta, que está ali, que é o profissional, que precisa ter até conhecimento para lidar com esses equipamentos, então precisa se especializar, precisa se dedicar. Então o que a gente quer é que tanto a classe ganhe, mas no final de contas também quem sai beneficiado é toda a população. E, doutor Vitor, doutor Ricardo, é preciso que cada cirurgião dentista também devote um pouco do seu tempo para essa causa, para somar esforços nessa união, porque se você ficar ali sofrendo, com remuneração baixa, sem fazer nada, sem despender um pouco de tempo em prol da causa, as coisas não vão se alterar. Então, cada cirurgião dentista pode pegar a minuta da nossa portaria que criou a Comissão de Piso Salarial, engajar nos seus estados, pedir os seus conselhos regionais que criem essas comissões para que os conselhos deem suporte, até jurídico, para a elaboração de minutas de documentos. O doutor Rafael, que é o presidente do CRO de Minas, ele tem uma habilidade que eu admiro muito, que é encontrar pessoas que são verdadeiramente capazes de fazer as coisas acontecerem. E eu falo isso quando ele identificou no doutor Ricardo essa figura, trouxe para dentro do conselho, e hoje ele tem um cargo institucional, ele é cedido do município dele para o CRO, para ser o nosso gerente de relações institucionais, e ele faz isso com maestria. Ele conhece todo o procedimento, ele faz ali a movimentação, e nós, da Procuradoria Jurídica, damos a ele o suporte, as notificações, os ofícios. E isso, quando o cirurgião dentista entra para o sistema e ele vê como funciona, os conselhos podem contribuir para esse movimento crescer, porque isso representa o que o conselho precisa zelar, que é a valorização da odontologia, conforme eu falei inicialmente. Você, colega do setor privado também, é importante que levante essa causa, porque a valorização era da profissão como um todo. Sim. E se a gente tem um aumento da remuneração desse colega, ele também tem uma condição melhor de fazer seu tratamento no setor privado, de levar o seu filho para ser atendido também no setor privado. Então ganha todo mundo. Tem muitos colegas que ficam a par desse movimento, porque às vezes não depende do Sistema Único de Saúde. A gente tem que ver, Vitor, em relação a isso do setor privado, hoje, se você for ver, nós temos muitos colegas sendo explorados aí. Você tem aí convênios aí pagando mixaria para pagar, sim, pagando 10, 20 reais numa restauração. Então, assim, quando falar não é para o setor público, a partir do momento que você tiver um parâmetro, um piso definido, um piso nacional que seja respeitado, isso vai ser parâmetro para você estar questionando também os convênios. Hoje tem gente que está contratado como pessoa jurídica e já tinha que, por lei, estar recebendo isso. E a pessoa, às vezes, está sendo omissa. Inclusive, credenciamentos de prefeituras que credenciam pessoas jurídicas e não cumprem com o que a lei fala. Então, isso é passível de questionamento na justiça com grande possibilidade de ganho. Porque a partir do momento que não está cumprindo a lei nem do privado, é mais fácil até do que do setor público está conseguindo, tá? E uma outra coisa que eu queria colocar, você falou de ministério ali. Hoje a gente está vendo um empenho muito grande do Ministério, o doutor Edson Ilan lá, que é um puta parceiro da odontologia, que veio para fazer uma diferença. Você vem aí com essas UONs, eu já trabalhei em UON, dessas unidades odontológicas móveis, eu sei o tanto que isso aí é um benefício para a população. E eles estão investindo muito, vem aí com prótese, vem com um raio-x digital, vem todo nessa onda, mas a pecinha fundamental que faz tudo isso funcionar ainda está sendo deixado de lado. Então é o momento também do Ministério, a gente está cobrando, a gente tem muito acesso lá com o Edson, tem muito acesso com o pessoal lá do CEGETS que fez os estudos, mas o Ministério em si lá, o ministro e o presidente, que sempre tem um poder de estar fazendo as coisas andar, precisa olhar com mais sensibilidade para os profissionais. Tá? Os profissionais realmente são deixados de lado. O profissional não tem motivação, nós temos profissionais aí adoecendo.
uma grande coisa que eu acho que é a pior coisa que está tendo, que nós estamos perdendo muitos profissionais bons, porque o cara não dá conta de se manter a vida dele com dignidade, ganhando o que ele ganha no serviço público. No serviço público não é um serviço só de fazer para ganhar dinheiro, é muito mais um tratamento humanizado. O profissional que é envolvido com o serviço público, ele gosta daquilo, ele sente bem em lidar com gente, em tratar gente simples, em fazer diferença na vida das pessoas. Então vai muito mais além, mas só que ninguém vive de amor, nós temos que ser realistas. Você não vai viver de amor e de viver de caridade a vida toda. Você tem sua família, você tem seus compromissos, então você tem que ter uma remuneração digna, até para você dedicar com qualidade. A gente falou da parte de atualização. Hoje o Ministério está querendo pôr prótese digital, mas tem que ser profissional qualificado. Onde que esse cara vai se qualificar com remuneração indigna que ele tem? Né? Então a gente precisa olhar para isso, que a gente bate palma aí para o que o Ministério está fazendo em relação ao investimento na odontologia. Há 2 anos entrou para o rol aí de serviço foi reconhecido pelo SUS, né? A odontologia passou a fazer parte do rol de serviço oferecido pelo SUS. Foi uma conquista muito grande, mas essa parte de valorização profissional tem que ser o próximo tópico indispensável para a gente ter qualidade de vida aí na população e profissionais satisfeitos. Né? No final do ano passado, doutor Vitor, a SES do Estado de Minas Gerais pediu ao CRO que analisasse a viabilidade de disponibilizar uma habilitação para os cirurgiões dentistas de Minas Gerais para a utilização de lasers, uma habilitação em laser terapia, porque nessa linha que o doutor Ricardo falou, o governo federal fez a disponibilização de equipamentos de lasers para os municípios. Entretanto, a maioria dos cirurgiões dentistas não tem habilitação em laser. E para um cirurgião dentista manejar um laser, ele precisa dessa habilitação. Por isso é que o CRO de Minas fez um edital de credenciamento para chamar instituições de ensino que quisessem disponibilizar essa habilitação para os cirurgiões dentistas. Nós fizemos o edital, a CTA foi a instituição de ensino que se habilitou e cumpriu todos os requisitos, e o CRO vai disponibilizar para 1.000 cirurgiões dentistas de forma totalmente gratuita uma habilitação em laser terapia para que esses profissionais consigam entregar o serviço com qualidade, com técnica, para beneficiar a população. Mas está dentro dessa linha que o doutor Ricardo falou, da necessidade de se fazer atualizações. Mas nós, enquanto conselho, pensando nessa necessidade de se aperfeiçoar e melhorar a prestação dos serviços de saúde bucal, estamos sempre vigilantes e colocando os instrumentos jurídicos adequados para viabilizar esse aperfeiçoamento. Maravilha. Muito se fala nos bastidores, alguns colegas às vezes me perguntam sobre a questão de estudo de impacto financeiro, sobre essa fonte de custeio que venha, né, a poder ter essa valorização do piso salarial. Explica melhor para a gente como é que está acontecendo isso lá em Brasília. Essa questão do impacto financeiro, hoje você tem um estudo que foi feito pela CEGETS lá, que ele fala nós temos 2 estudos, um fala de 20 e outro fala próximo de 40 bilhões, que é para poder custear essa parte do serviço financeiro. Hoje a lei fala que você não pode determinar um piso se você não apontar uma fonte de custeio. É o grande problema que a enfermagem enfrentou, que até hoje é questionável se vai seguir ou não o piso da enfermagem. Porque não foi apontada essa fonte de custeio no momento oportuno e a toque de caixa se aprovou aquilo em ano eleitoral e hoje, Belo Horizonte, por exemplo, enfermeiro não está recebendo complemento. Então, assim, eu tive até conversando com o nosso secretário de saúde lá em Formiga, que participa do Porém. Ele falou, a enfermagem está uma bagunça até hoje. Tem um mês eles mandam, o profissional não sabe que dia que vai receber. Então, a gente está tentando, no nosso projeto, ter essa segurança para não ter esse questionamento lá na frente. O projeto de lei lá do Senado, que está na Comissão de Assuntos Econômicos, houve um questionamento do senador Jacques Wagner, que pediu pedido de vista lá 2 vezes, porque ele quer detalhado uma fonte de custeio. Essa fonte de custeio, teoricamente, seria o Fundo Nacional de Saúde, só que ele quer que aponte especificamente o que vai dar o dinheiro para o Fundo Nacional de Saúde.
Em princípio, não era obrigação nossa de estar apontando isso. A partir do momento que o Fundo Nacional de Saúde tem essa obrigação, o governo tem que ter a solução. Mas estamos tentando ainda, articulando com vários senadores, deputados lá. O deputado Mauro Benevides, lá do Ceará, é um que se dispôs e é um expert em parte orçamentária, né? Um PhD em economia, um cara muito bom. Então ele se dispôs a estar estudando. Agora, essa questão de valores, hoje, assim, a gente tem que sensibilizar o Ministério e o governo em relação à importância da odontologia. O que o governo acha que é bom para ele se vira e arruma dinheiro. Haja vista aí, o banco aí que está com problema, INSS, não sei, tudo ele arruma dinheiro. Se ele vê que é algo que é positivo, ele vai dar os pulos dele e vai arrumar esse dinheiro. Então, cabe a gente fazer essas articulações e mostrar para o governo a importância que a odontologia tem. Hoje em dia, a odontologia, até nas unidades básicas, você vai lá, ela é deixada de lado. Muito culpa até pela gente, que sempre não cobrou o espaço da gente. Eu falo muito para o pessoal, ó, quem tem que mostrar que a odontologia vale lá, quem tem seu valor, é o profissional. Não espera que vai vir um enfermeiro, que é o chefe da unidade, o médico, vir falar que a odontologia é importante. Se você não fizer o seu papel, você está largado às traças. Você vai, o que sobrar, se sobrar, vai para você, para a odontologia. Tá? Então, hoje lá no estado de Minas, por exemplo, eu tive recentemente participando lá de umas audiências lá em relação ao orçamento para a gente indicar possibilidades para a odontologia. Lá nós temos o alinhamento com a Secretaria Estadual, que é a doutora Jaqueline, que é fantástica lá na coordenação dela. Dá para a gente apontar a necessidade da gente ter lei específica para os recursos da odontologia. Que hoje, da forma que vem tudo para atenção primária. Se sobrar alguma coisa, pinga para odontologia. Então, que fique determinado, tantos milhões, 10 milhões para odontologia, a odontologia sabe o que é para ela, o que ela vai gastar. Do jeito que vem hoje, você manda lá 50 milhões para atenção primária. Gasta, às vezes, não sobra nem 100 mil para odontologia. Então, a gente tem que cobrar, e ontem eu ainda falei ali no CROSP, a gente tem que ocupar os espaços, tem que começar a dar as caras em todas as esferas. Você tem que participar, dentista tem que ir para Conselho Municipal de Saúde, dentista tem que ter voz lá, Conselho Estadual de Saúde. Lá em Minas Gerais nós tínhamos uma cadeira, na época arbitrária da intervenção, o pessoal que fez a intervenção não mandou representante, nós perdemos essa cadeira, para você ver o absurdo que chegou, uma cadeira importante no Conselho Estadual de Saúde, nós perdemos essa cadeira, estamos requerendo agora, estamos requerendo novamente, mas eu lembro que mesmo você não tendo cadeira, você tem voz lá, a audiência é aberta, você pode chegar lá e cobrar. Eu tive em outubro uma oportunidade de ir lá e cobrar, por exemplo, que as novas unidades de saúde que forem criadas, que tenham unidades de saúde bucal. Porque hoje em Minas nós temos lá uma defasagem de 2.300 equipes lá que não tem saúde bucal. A cobertura de saúde bucal ainda é muito baixa e a população ela não se engaja. Acho que a população sente que não tem e nem sequer reivindica. Em relação à medicina, a população já tem uma consciência maior. Mas se a população também se conscientizasse mais e cobrasse dos prefeitos o que eles têm obrigação de cumprir em termos de cobertura de saúde bucal, as pessoas teriam mais acesso à saúde bucal, porque acabam negligenciando isso. Muitas pessoas perdem os elementos dentários, não se preocupam com isso. Não, se preocupam, mas acreditam que isso não é acessível para elas, que não tem como se corrigir isso. Nós estávamos até pensando em campanhas de conscientização da população acerca dos seus direitos em termos de cobertura de saúde bucal no âmbito municipal. Você, colega, que está aí do outro lado, percebe o tamanho que é essa luta, esses dois guerreiros, dentre outros colegas, né, tão atuante nessa luta do piso salarial e de melhores condições profissionais para todos nós. Ricardo, tem alguma previsão de uma nova caravana aí para a gente convocar essa galera, fazer esse chamado para o pessoal que não pode ir, compartilhar com a vaquinha, ajudar os outros colegas? Você sabe, não é fácil sair do seu mocho, parar seu consultório, sair do serviço público, das suas atividades, se ausentar da sua família, né, para se deslocar, para brigar. Então a gente precisa dessa ajuda, a gente precisa desse entendimento.
Então, vamos falar para o colega se tem alguma previsão, para a gente já falar antecipadamente. Eu acho assim, a gente tem as caravanas foram movimentos maiores, nós chegamos a ter 200, 300 colegas lá cobrando, mas essas visitas periódicas mais intensas, elas se fazem necessárias nesse ano. Tá? Esse ano é um ano eleitoral, a gente tem pouco tempo para estar trabalhando isso, então eu convoco os colegas a estar se mobilizando para a gente ter lá, no máximo a cada 15 dias, a gente ter gente lá. Tipo, eu vou num mês, o outro mês o Paraná consegue vir, o outro a Roraima consegue. Tem que movimentar intensivamente agora, porque senão não consegue aprovar essa PEC até o meio do ano. Mas então, como você falou, precisa da ajuda do Conselho para isso, né? Precisa das comissões, os conselhos têm que se mobilizar para as comissões. O Conselho tem condição de estar ajudando os colegas a estarem indo lá. Tá? Não é nada oneroso para qualquer conselho o cara mandar uma pessoa lá. Um conselho gastar 4, 5 mil com um cara que vem lá de Manaus para Brasília, para ele não é uma vez por mês, esse não vai matar conselho nenhum, não. Tá? E o Conselho Federal tem que também entrar nisso daí, porque o Conselho ajuda os conselhos federais mais para o Nordeste, lá para cima, então ele tem que se mobilizar também. A gente não pode ter na comissão lá gente que, igual o Conselho Federal, cria uma comissão que vai gente só para passear lá em Brasília. Pô, me ajuda, não soma no que precisa, sabe? Então precisa ter gente que está a par dos movimentos, gente que está engajado, para fazer o que precisa. Esse período agora, até o meio do ano, tentem intensificar. Eu tenho cobrado muito dos colegas, falar assim, ó, vamos mobilizar o pessoal para a gente mandar lá que seja 15 pessoas lá a cada 15 dias. O negócio anda diferente, que as caravanas nossas tiveram intervalos longos, assim, teve uma em maio, outra só em novembro, e a outra lá teve 10 meses para ter uma caravana. Isso teve alguns avanços, mas não são totalmente efetivos, sabe? Eu sou muito mais, a gente está lá quinzenalmente lá. Se tiver 10 pessoas lá batendo em gabinete cobrando, é ótimo, isso faz andar, sabe? Você vai no Senado, você vai na Câmara, só dessa forma que a gente vai conseguir. Para isso nós precisamos dessas comissões. Você falou a respeito da vaquinha. O movimento hoje ele está com um stand aqui, está até vendendo camiseta, vendendo canetas, uns nossos mascotinhos lá que a gente criou. Isso é tudo para criar um caixa para ajudar os colegas, porque o cara vai lá, você pagar uma estadia para ele, você está ajudando. Quando lança as vaquinhas, rapaz, uma pessoa doar, nós temos 4 mil pessoas nos grupos nossos de WhatsApp, se cada um der R$10, você tem 40 mil para mandar gente lá, 40 mil você paga a estadia lá para muitas pessoas para estarem indo lá. Então a gente tem que começar a pensar dessa forma, se eu não posso ir, eu contribuo da maneira que eu posso, seja com vaquinha, se eu não posso com a vaquinha, você contribui com as redes sociais, você cobra o seu parlamentar, você cobra o seu senador, você cobra o seu colega também a estar se mobilizando. Porque a doutora falou a respeito dos direitos das pessoas, eu acho que a gente tem que partir, tem uma campanha no sentido do dentista começar a mostrar seu valor. Porque hoje a gente tem essa falsa impressão que eu vivo no meu mocho, no meu consultório, é o meu mundo, o outro ali é meu adversário, meu concorrente. Não é não, a odontologia é muito mais do que isso. Né? Se todo mundo se unir, você vai ter uma odontologia válida, muito mais produtiva para todo mundo, muito mais valorizada. O dia que o dentista vestir a camisa realmente, o privado vai ser diferente, o público nem se fala. O privado, você não vê união também no setor privado, você vê, parece inimigo um do outro. Uma coisa que a gente tem que se espelhar na medicina. A medicina determina seu patamar lá e ela segue. Agora, dentista é um querendo comer o outro pela perna ali, não pode ser dessa forma, né? Então, se o pessoal ali não pôde ir na caravana, você ajuda da maneira que você pode. Se você conhece o deputado no teu estado, vai lá e conversa com ele. Todo mundo tem. Se tem um vereador que você conhece, esse vereador tem mais acesso ao deputado dele. Pode ter certeza que ele vai estar batendo na porta dele lá esse ano, pedindo para ele apoiar na cidade dele. É hora de colar lá meia dúzia de dentistas lá, falar, ó, a gente quer conversar junto aí com o deputado, a gente precisa dessa união, precisa do apoio. Né? Eles precisam, eles pedem, a gente também tem que fazer. Quem não chora não mama, não. Realmente você tem que ir lá e cobrar. Né, Vitor? Com certeza. É muito prazeroso, né? A caravana é um momento que a gente se atualiza sobre a situação que está acontecendo. Uma coisa só te cortando, desculpa, que eu brinco muito com o pessoal assim, ó, a caravana ela é a cereja do bolo. Esse bolo tem que ficar sendo construído em cada estado, cada um lá, os ingredientes vão sendo colocados. Quando você chega lá, o bolo é só, em Brasília, é só para você pôr o glacê e pôr a cereja em cima dele. Se isso não foi construído nos estados, você pode ter certeza que a dificuldade lá é maior, é muito maior. E uma outra coisa que eu queria só estender um pouquinho, da necessidade da gente estar em todas as esferas. Esse ano é ano eleitoral, a gente tem que começar a pensar em ter representantes de odontologia. É muito importante você ter isso numa Câmara Municipal, você ter na Assembleia dos Estados,
você tem em Brasília principalmente, você pode ter certeza que tudo seria muito mais fácil se tivesse 2 deputados lá que são dentistas, as coisas caminhariam mais fácil. Então, assim, um deputado genérico que faz de tudo é bom. Vocês têm o exemplo lá do deputado de vocês lá que brigou pela causa dos pescadores e tal. Então é um representante. Hoje um pescador é visto de maneira diferente. Ele é valorizado. Ele tem uma voz ativa lá dentro. Então a odontologia tem que ter isso. Precisa um movimento que começou em 1988, quando ele começou, e com recurso mínimo. E hoje, graças a Deus, a odontologia tem conselhos que possuem um recurso que pode, como você falou, colaborar. No caso do setor dele, que é a pesca, o recurso era muito pequeno. Mas mesmo assim lutou, batalhou e conseguiu hoje ser um representante da classe. A gente vê que é possível, né? É possível. Se houver mobilização, se a categoria reconhecer, ela identificar que tem um representante que luta, com certeza isso daí vai gerar frutos muito positivos para a gente. Esse é um tema que a gente pode até trazer para um podcast, a politização da odontologia. Né? Necessária da odontologia. Essa é a falha. Nós, cirurgiões dentistas, precisamos nos politizar. E isso vem da política de conselho e entra na política do cenário nacional. A gente precisa se aproximar da política de conselho. A gente precisa entender o que está acontecendo. A gente precisa até, eu falo assim, os próprios, hoje, presidentes, despertar esse desejo nos colegas que estão chegando ou nos colegas que já estão aí há muito tempo, de conhecer, de saber o que acontece, de ser participativo, de se interessar pela política de classe, e isso a gente acaba levando também para o cenário nacional, de ter uma representatividade. Então eu acho que essa é uma falha que existe, a gente pode até combinar um podcast, né? Pode até trazer um deputado de segmento e ter outros colegas aqui que a gente tente despertar esse desejo e esse conhecimento. Da classe ter representantes. Né? Da classe ter representante. Né? É fundamental. E o cirurgião dentista se interessar também pela política interna no sistema conselhos, de se inteirar mais do que é que se trabalha dentro dos conselhos, porque aqui também se tem política. E é daqui que a gente faz a expansão para crescer num nível maior, porque se você não tiver alteração legislativa, a melhoria no âmbito global é muito pouca. Você precisa ter mudança legislativa. E para você ter mudança legislativa, você precisa ter representatividade na Casa Legislativa, seja na Casa Legislativa municipal, estadual ou federal. Se você não tiver essa representatividade, alguém que olhe por você, alguém que olhe para a sua classe, as coisas não vão andar, as coisas não vão fluir. E eu posso dar exemplo que a advocacia, ela acaba sendo bem representada. Nós temos a aprovação de boas leis favoráveis para os advogados graças à representatividade nas casas legislativas. Mas você vê a quantidade de advogados que estão nas casas legislativas, como de médicos que estão nas classes legislativas. E a nossa classe lida direto com as pessoas, muda vidas, as pessoas são gratas. Então, como você passa a ter esse entendimento, que até no próprio consultório você pode fazer política, naquele contato com o seu paciente, você pode fazer política, você pode reunir na sua própria cidade seus colegas de profissão para fazer essa política, como você falou, uma política municipal, que depois ela pode vir para um estadual e até se chegar a um conselho, ao federal. A política ela pode ser um dentista se tornar um vereador, um dentista se tornar um prefeito, e daí começar a despertar isso nos colegas. Como você vê, em vários municípios do Brasil, a gente tem médicos e advogados, prefeitos, governadores, senadores. E por que nossa classe não? Eu acho importante também uma coisa que eu ia falar. Essa representatividade, ela tem que, é importante a gente ter representante, mas esse trabalho de esclarecimento da importância dele tem que passar por mostrar para o profissional que vai se candidatar que ele pode chegar a um patamar mais alto aí no legislativo, ele não virar as costas para a categoria também, tá? Porque a gente tem muitos casos em Minas de representantes que viram prefeitos, depois nem recebem o conselho. E profissionais são dentistas, trabalhavam na rede pública, penavam com salário lá defasado. Ele tem a oportunidade dele estar mostrando que ele reconhece a categoria. A primeira coisa que ele faz é não responder ofício, né? Não olhar para a gente. Então, que a gente consiga colocar lá a gente representantes que são conscientes.
e que realmente tem compromisso com a categoria, né? As coisas facilitariam muito mais se nós tivéssemos um representante lá em cima, e que, a partir do momento que ele tiver um cargo, que ele não vire as costas para a categoria, sabe? Vamos levantar essa bandeira, né? Como eu falei, até marcar um podcast que o tema seja focado na politização da classe, que é interessante, daí se passa de conselho até a política como um todo. Uma coisa que eu gosto de falar muito assim, que o pessoal, a gente dentista, é muito de falar assim, eu não gosto de política, eu não gosto. Meu amigo, tem quem gosta, e quem gosta você vai estar submisso a ele contra as suas vontades muitas vezes, né? Então é muito importante que você faça a sua voz aparecer, que você se integre ao movimento para você poder ter voz ativa, né? Porque tem gente que gosta muito e esses aí nem sempre vão estar alinhados com o que você quer, né? Onde o bem se omite, o mal impera. Pessoas de bem, pessoas com bons propósitos precisam sair da zona de conforto e buscar ocupar esses lugares para transformar a sociedade. Porque se você se omite, alguém vai ocupar esse espaço. E aí talvez não venha o resultado que você gostaria. Quero deixar um abraço aqui para todos os colegas do Movimento do SUS. Sigam a página no Instagram, acompanhem nas redes sociais, comentem nas publicações do Dentista do SUS, repostem essas publicações. Isso é muito importante. É um grupo de pessoas bacana que estão lutando, saindo das suas casas, deixando suas famílias para lutar pela nossa classe. E no final de tudo isso, quem vai ganhar é você, colega, que está aí na ponta, sofrendo com a defasagem do nosso tão sonhado piso salarial. Estamos encerrando mais um CFO Esclarece, um podcast direto do CIOSP, e foi um prazer estar aqui com vocês, colegas, né? Doutora, eu te considero uma colega também, praticamente de profissão. Já estou até com a Respira camisa. Respira a odontologia. Estou me sentindo muito honrada, inclusive, acredito vestindo que você essa camisa. Mais com dentistas do que até com advogados. Sim, fala a verdade. Muito, muito. E eu passei a honrar muito mais a OAB depois que eu entrei para o CRO. Mas eu acho que o CRO de Minas é melhor. CRO para ela. Modestamente, o Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais é uma autarquia que entrega o que ela precisa entregar. Maravilha. Deixar só uma despedida aí, parabenizando os colegas que sempre estão engajados. Então, participe do movimento, entrem lá nas redes sociais, você tem lá o dentista _ SUS, e também dentista _ SUS 2, são dois, o nosso lá do CRO-MG oficial, CRO-MG oficial, @CRO-MG oficial, lá você vai ter muita informação, a gente sempre está postando as coisas, sempre está atualizando as movimentações, nós sempre estamos abertos também a questionamentos, quem tiver dúvida lá, na medida do possível, a gente consegue estar dando um caminho, ajudando, auxiliando o que for possível. Tá? Porque o movimento tem que fortalecer em si, não é uma luta de um conselho, de um estado, de nada assim, separado. É uma união que vai fazer a diferença em tudo isso. Sabe? Sim. Você, colega que está aqui no CIOSP, se vê o Zé Dentinho, tira uma foto, marca o movimento do SUS, marca o movimento, tá rodando aqui, fazendo uma zoada. Marca o Ministério da Saúde. Quero deixar um abraço para vocês, colegas. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, muito obrigada pela oportunidade, doutor Vitor. Muito obrigada, doutor Ricardo. E um Deixar abraço a todos aqui para os nossa cirurgiões dentistas. todo lá, cara. Nós temos uma equipe lá, na Flávia, a Franciele, o doutor Paulo. São pessoas muito capacitadas, que a doutora Iglesias lá vai junto com eles. Nós não... Pode ter certeza que o nosso conselho é diferenciado, que o nosso conselho não fica sem resposta a nenhuma demanda, não, sabe? Então, assim... A gente tem muito que se orgulhar do nosso conselho, a gente tem lutado muito, igual ela falou, a gente entrega muito bem e eu acho que muito mais do que poderia, que a gente às vezes ajuda em questões que não competem muitas vezes ao conselho, né? A gente tem questão que às vezes fala que é sindicato, mas nós estamos firmes lá e batalhando para isso. Nenhum cirurgião dentista fica sem orientação quando ele demanda o conselho dele. No mínimo ele recebe um direcionamento, porque nós entendemos que esse acolhimento é importante e é relevante, e abraçar o cirurgião dentista é abraçar a odontologia. E é isso que a gente deseja, que o conselho esteja lado a lado, né, com cada colega de profissão. Viva a odontologia! Viva! Siga a nossa página no YouTube, comente nesse vídeo, ative o sininho,
o arroba dos nossos colegas vão estar aqui na descrição. Um forte abraço a todos vocês.